Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Antônio, membro do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular. E venho apresentar o seminário, Quebrando Maldições, Vestindo a Armadura. Serão apresentadas uma série de 10 temas relacionados à batalha espiritual. Hoje não é apenas mais uma reunião, é um chamado divino. Um chamado à vitória. Você não veio aqui por acaso. Deus marcou este encontro. Há uma convocação espiritual sobre sua vida. O Senhor está chamando guerreiros para se levantarem, para se posicionarem, para romperem com tudo aquilo que os tem aprisionado. Este seminário é mais do que palavras, é um portal de transformação. Talvez você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado, lutando contra situações que parecem não ter fim. Talvez você esteja enfrentando crises na alma, no casamento, nas finanças, ou até mesmo na fé. Mas eu quero declarar, hoje é o dia da virada. Hoje é o dia em que você será revestido com a armadura de Deus, quebrará maldições e se levantará como um soldado do reino. A palavra de Deus diz em Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Antes de vestir a armadura, precisamos ser fortalecidos. E é isso que o Espírito Santo vai fazer aqui, fortalecer você por dentro, para que você vença por fora. Prepare-se! Este seminário vai te ensinar a discernir a batalha, a romper com o passado, a restaurar relacionamentos e a viver a plenitude da graça. Você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Deus está te chamando para a vitória. Receba isso com fé. Neste primeiro tema, Satanás não é tão importante quanto você pensa. Vamos quebrar um paradigma espiritual que tem aprisionado muitos filhos de Deus, o foco exagerado no inimigo. Em Jó capítulo 1 versículo 6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A batalha espiritual é real, mas ela não gira em torno de Satanás. O nosso foco deve estar em Deus, na sua autoridade, na sua graça e no seu poder. O versículo de Jó revela uma verdade profunda, até Satanás precisa se apresentar diante do Senhor. Ele não é soberano. Ele não é autônomo. Ele é limitado. E mais importante, ele já foi vencido na cruz. Hoje, vamos aprender a colocar o inimigo em seu devido lugar. Vamos entender que o medo, a obsessão por estratégias demoníacas e a supervalorização do diabo são armadilhas espirituais. Quando você se posiciona em Cristo, revestido da verdade, o inferno treme. Prepare-se para mudar sua perspectiva. Este é o início da sua vitória. Desmistificando o foco excessivo no inimigo. Um dos maiores erros que muitos cristãos cometem na caminhada espiritual é dar mais atenção ao inimigo do que ao Senhor. Há uma obsessão crescente por estudar o diabo, suas estratégias, seus nomes, suas hierarquias, seus territórios. Pessoas gastam horas em livros, vídeos e seminários tentando entender como o reino das trevas opera, mas esquecem de buscar intimidade com Deus. Não estou dizendo que é errado conhecer as estratégias do inimigo. A Bíblia nos alerta para não ignorarmos os seus desígnios, segundo Coríntios capítulo 2 versículo 11. Mas o problema é o desequilíbrio. Quando o foco está mais no diabo do que em Cristo, algo está profundamente errado. O resultado disso é uma fé baseada no medo, uma espiritualidade baseada na defensiva, e uma vida cristã sem alegria. A verdadeira batalha espiritual não começa com o inimigo, começa com o Senhor. Começa com comunhão, com oração, com adoração, com entrega. Começa com o coração rendido, com a mente renovada, com os olhos fixos em Jesus. Quando você está cheio de Deus, o inimigo perde espaço. Quando você está revestido de luz, as trevas não encontram lugar. O diabo quer te distrair. Ele quer que você fique tão ocupado estudando ele que se esqueça de buscar a presença de Deus. Ele quer que você se torne um especialista em demônios, mas um desconhecido da graça. Ele quer que você saiba tudo sobre maldições, mas nada sobre misericórdia. Hoje, Deus está te chamando para mudar o foco. Para tirar os olhos do inimigo e colocá-los no Senhor. Para parar de correr atrás de estratégias de guerra e começar a se fortalecer na comunhão. Porque a maior arma contra o diabo é uma vida cheia de Deus. Não se trata de ignorar o inimigo.
Trata-se de colocá-lo em seu devido lugar, abaixo da autoridade de Cristo, e fora do centro da sua atenção. A autoridade de Deus sobre Satanás. Um dos princípios mais libertadores da batalha espiritual é entender que Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Ele não é soberano. Ele não é livre para agir como quiser. Ele é limitado, controlado e subordinado ao Senhor dos Exércitos. No texto de Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12, vemos uma cena impressionante. A Bíblia diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso nos mostra que até o inimigo precisa se apresentar diante de Deus. Ele não está acima. Ele não está fora. Ele está submisso à autoridade divina. E mais, ele não pode tocar em ninguém sem permissão. Quando Deus menciona Jó, Satanás responde: Acaso, não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Jó 1 capítulo 10. Satanás reconhece que Deus protege seus filhos. Ele sabe que há uma cerca espiritual, uma barreira de proteção que o impede de agir. E então ele pede autorização. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Jó 1.11. Mas veja que ele não diz eu vou tocar. Ele diz estende a tua mão. Porque ele não pode fazer nada sem que Deus permita. E mesmo quando Deus permite, ele estabelece limites. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Jó 1.12. Isso é revelador. Deus permite a prova, mas controla os limites da batalha. Ele nunca permitirá que o inimigo vá além do que você pode suportar. Como está escrito: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. 1 Coríntios 10.13. Aplicando isso à nossa vida, o inimigo não age livremente na vida do crente. Ele não invade, não domina, não destrói sem que haja brechas ou permissões específicas. E mesmo assim, Deus continua no controle. Esse princípio traz descanso. Traz segurança. Traz autoridade. Porque quando você entende que Deus é soberano, você para de temer o inimigo e começa a confiar no Senhor. Você para de viver em paranoia espiritual e começa a viver em paz, sabendo que tudo está debaixo da mão de Deus. Portanto, coloque Satanás em seu devido lugar. Ele é real, mas não é supremo. Ele é ativo, mas não é autônomo. Ele é perigoso, mas não é invencível. E acima de tudo, ele já foi vencido na cruz. Aqui compartilho uma história simples, mas profundamente reveladora sobre a forma como muitos cristãos enxergam o diabo. Ele conta que certo homem entrou em um bar e, sem saber, sentou-se em uma cadeira que todos evitavam. O barman, assustado, correu até ele e disse: Você está louco? Ninguém senta aí. Essa cadeira pertence ao cara cortada. O homem, com calma, respondeu: Eu não tenho medo do cara cortada. Eu tenho medo é de quem cortou a cara dele. Essa ilustração carrega uma verdade espiritual poderosa. Não devemos temer o diabo, devemos temer a Deus. O cara cortada representa Satanás, e aquele que cortou sua cara é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o vencedor da cruz. Infelizmente, muitos crentes vivem com mais temor do inimigo do que reverência ao Senhor. Falam mais sobre o que o diabo está fazendo do que sobre o que Deus já fez. Mas a palavra é clara: Jesus já venceu o inimigo. Ele o despojou, o expôs e triunfou sobre ele. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2.15. O diabo foi vencido. Ele não tem mais autoridade sobre os filhos de Deus. Ele pode rugir, ameaçar, tentar, mas não pode tocar sem permissão. E mesmo quando tenta, já está derrotado. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4.4. Essa verdade precisa ser restaurada no coração da igreja. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O temor do diabo é o início da escravidão espiritual. Quando você teme a Deus, você se posiciona com autoridade. Quando você teme o inimigo, você se paralisa. Portanto, lembre-se, não tema o cara cortada. Tema aquele que o venceu. Tema o Senhor. Confie na vitória da cruz viva como alguém que já venceu, porque em Cristo, você é mais que vencedor. Coloque Satanás em seu devido lugar. Na batalha espiritual, um dos maiores erros que muitos cristãos cometem é supervalorizar o inimigo. Sim, Satanás é real. Ele é ativo. Ele é astuto. Mas ele não é soberano. Ele não é igual a Deus. Ele não é onipotente, onisciente ou onipresente. Ele é uma criatura caída, limitada, derrotada e sujeita à autoridade de Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus já venceu o inimigo. Na cruz, ele despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2:15. Isso significa que o diabo já foi vencido. Ele não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Ele pode tentar, acusar, enganar, mas não pode dominar. A autoridade está com Cristo, e Cristo a entregou à igreja. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10:19. Portanto, é hora de colocar Satanás em seu devido lugar. Ele não é o centro da nossa fé. Ele não é o foco da nossa adoração. Ele não merece nossa atenção exagerada. O nosso foco deve estar em Deus. A nossa glória deve ser para o Senhor. A nossa confiança deve estar na vitória da cruz. Quando você exalta o inimigo, mesmo sem perceber, você enfraquece sua fé. Mas quando você exalta o Senhor, você se fortalece. Você se reveste. Você se posiciona. Você vence. A palavra nos lembra: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Essa é a verdade que precisa governar sua mente e seu coração. Satanás está debaixo dos seus pés. Cristo está sobre você. E o Espírito Santo está dentro de você. Não dê glória ao inimigo. Exalte o Senhor. Não tema o ataque. Confie na autoridade. Não se distraia com as trevas. Permaneça na luz. Você foi chamado para vencer. E a vitória já foi conquistada. Coloque Satanás em seu devido lugar. Onde está seu foco? Agora que você recebeu esse ensino, é hora de refletir. Como você tem lidado com o inimigo? Tem enfrentado com fé e autoridade, ou tem vivido com medo e insegurança? Tem se posicionado como filho de Deus ou como alguém acuado pelas circunstâncias? Muitos cristãos, mesmo sem perceber, dão mais atenção às trevas do que à luz. Falam mais sobre o que o diabo está fazendo do que sobre o que Deus já fez. Estão mais preocupados com ataques espirituais do que com a presença do Espírito Santo. Isso revela um foco distorcido. A palavra nos ensina. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Hebreus 12:2. O foco precisa estar em Cristo. Quando você fixa os olhos nele, o medo perde força, a fé se fortalece, e a vitória se manifesta. Mas quando você foca no inimigo, você se torna vulnerável, ansioso e espiritualmente instável. Reflita, onde está seu foco espiritual? Você tem alimentado mais a fé ou o medo? Tem buscado mais revelação ou distração? Tem exaltado mais o poder de Deus ou o poder do inimigo? Lembre-se, você se torna aquilo que contempla. Se você contempla a glória de Deus, será transformado de glória em glória. Mas se você contempla o caos, será consumido por ele. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Hoje é dia de reposicionar o foco. Tire os olhos do inimigo. Coloque os olhos do Senhor. E viva como quem já venceu. Autoridade e vitória. A batalha espiritual só pode ser vencida quando estamos firmados na verdade da palavra.
Esses 3 versículos reforçam nossa posição de autoridade, nossa proteção espiritual, e a vitória já conquistada em Cristo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4.4. Esse versículo nos lembra que o Espírito Santo habita em nós. O poder que está dentro do crente é superior a qualquer força maligna. Não lutamos sozinhos, lutamos com o poder de Deus em nós. E, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Colossenses 2.15. Na cruz, Jesus venceu o reino das trevas. Ele não apenas derrotou Satanás, mas o humilhou publicamente. Isso significa que o inimigo já está vencido, nossa luta é para manter a vitória, não para conquistá-la. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, Lucas 10.19. Jesus nos deu autoridade espiritual, podemos resistir ao inimigo, expulsar demônios, e vencer batalhas porque fomos revestidos por ele. Essa autoridade não vem de nós, mas do nome de Jesus. Esses versículos são armas espirituais. Declare-os com fé. Viva por eles. Vença com eles. Oração guiada de posicionamento. Chegou o momento de ativar, pela fé, tudo o que foi ministrado até aqui. A batalha espiritual não é vencida apenas com conhecimento, ela é vencida com posicionamento espiritual. E esse posicionamento começa com uma oração de fé, de entrega e de autoridade. Declare com convicção: Senhor, eu coloco o inimigo em seu lugar. Eu me posiciono em Cristo. Eu recebo autoridade. Eu rejeito o medo. Eu sou mais que vencedor. Essa oração é simples, mas poderosa. Quando você diz eu coloco o inimigo em seu lugar, está reconhecendo que Satanás não governa a sua vida. Ele está debaixo dos seus pés, porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2.6. Ao declarar eu me posiciono em Cristo, você está afirmando sua identidade. Você não é vítima, você é filho. Você não é escravo do medo, você é herdeiro da promessa. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1.7. E quando você diz eu sou mais que vencedor, está alinhando sua confissão com a verdade da palavra. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8.37. Essa ativação é um ato de fé. É um grito de guerra espiritual. É o início de uma nova postura. Agora, levante-se por dentro. Ore com ousadia. Declare com fé. Você é mais que vencedor. Posicionamento em fé. A declaração profética é uma ferramenta espiritual poderosa. Quando você declara com fé, você ativa verdades bíblicas no mundo espiritual. Você não está apenas falando, está se posicionando diante de Deus e contra o inimigo. Declare com autoridade: o diabo não governa minha vida. Jesus é meu Senhor. Eu sou revestido, protegido e vitorioso. Essa frase carrega identidade, proteção e vitória. Ao dizer, o diabo não governa minha vida, você está afirmando que sua vida está debaixo do senhorio de Cristo, e não sob influência das trevas. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4.4. Ao declarar Jesus é meu Senhor, você reafirma sua aliança. Você pertence a Ele. E quando Ele governa, o inimigo não tem espaço. O Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3.3. Ao dizer, sou revestido, protegido e vitorioso, você ativa a armadura espiritual e a promessa da cruz. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8.37. Incentive o público a repetir com fé. Faça com que cada palavra seja uma espada. Declare e vença. Encerramos este primeiro tema com uma verdade clara: Satanás é limitado, mas Deus é soberano. O inimigo não governa sua vida, Cristo reina sobre tudo. Agora,
Prepare seu coração para o próximo tema. Não vivemos em função do inimigo. Vamos aprender a viver com foco no céu, não nas trevas. A base para essa transição está em Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a chave para vencer, estar firme em Deus. Vamos seguir em frente, mais fortes e mais conscientes da nossa autoridade. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos revelou neste primeiro tema. Obrigado porque a tua palavra é viva, poderosa e libertadora. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou a colocar o inimigo em seu devido lugar, debaixo dos nossos pés. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes demos mais atenção às trevas do que à luz. Focamos mais nos ataques do inimigo do que na tua presença. Mas hoje, pela tua graça, nós reposicionamos o nosso coração. Nós declaramos que o diabo não governa a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor, nós te exaltamos. Tu és soberano, tu és rei, tu és vencedor. Nenhuma força do inferno pode resistir ao teu nome. Nenhuma maldição pode prevalecer contra o sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação pode permanecer diante da tua justiça. Hoje, nós oramos com fé. Fortalece-nos no Senhor e na força do teu poder. Reveste-nos com a tua armadura. Renova nossa mente com a tua verdade. Guarda o nosso coração com a tua paz. Firma os nossos pés na tua palavra. E enche as nossas mãos com a espada do Espírito. Senhor, nós rejeitamos o medo. Rejeitamos a mentira. Rejeitamos toda distração espiritual. Declaramos que somos filhos da luz, chamados para vencer, posicionados para reinar com Cristo. Que toda obsessão com o inimigo caia por terra. Que todo foco distorcido seja corrigido. Que toda paranoia espiritual seja substituída por fé, equilíbrio e autoridade. Nós oramos por discernimento. Que saibamos identificar os ataques, mas que nunca percamos o foco da tua presença. Que sejamos vigilantes, mas nunca ansiosos. Que sejamos firmes, mas sempre dependentes de ti. Senhor, que esta palavra não seja apenas teoria, mas transformação. Que cada vida aqui seja marcada por essa verdade. Satanás é limitado, mas Deus é soberano. Que essa convicção nos acompanhe em cada batalha, em cada decisão, em cada oração. E ao encerrarmos este tema, nós te pedimos, prepara o nosso coração para o que virá. Que o próximo tema nos leve ainda mais fundo na revelação da tua vontade. Que cada etapa deste seminário seja um degrau rumo à maturidade espiritual, à libertação completa e à vitória plena. Nós oramos com fé, com gratidão e com autoridade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Antônio, membro do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular. E venho apresentar o seminário, Quebrando Maldições, Vestindo a Armadura. Serão apresentadas uma série de 10 temas relacionados à batalha espiritual. Hoje não é apenas mais uma reunião, é um chamado divino. Um chamado à vitória. Você não veio aqui por acaso. Deus marcou este encontro. Há uma convocação espiritual sobre sua vida. O Senhor está chamando guerreiros para se levantarem, para se posicionarem, para romperem com tudo aquilo que os tem aprisionado. Este seminário é mais do que palavras, é um portal de transformação. Talvez você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado, lutando contra situações que parecem não ter fim. Talvez você esteja enfrentando crises na alma, no casamento, nas finanças, ou até mesmo na fé. Mas eu quero declarar, hoje é o dia da virada. Hoje é o dia em que você será revestido com a armadura de Deus, quebrará maldições e se levantará como um soldado do reino. A palavra de Deus diz em Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Antes de vestir a armadura, precisamos ser fortalecidos. E é isso que o Espírito Santo vai fazer aqui, fortalecer você por dentro, para que você vença por fora. Prepare-se! Este seminário vai te ensinar a discernir a batalha, a romper com o passado, a restaurar relacionamentos e a viver a plenitude da graça. Você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Deus está te chamando para a vitória.
Receba isso com fé. Neste primeiro tema, Satanás não é tão importante quanto você pensa. Vamos quebrar um paradigma espiritual que tem aprisionado muitos filhos de Deus, o foco exagerado no inimigo. Em Jó capítulo 1 versículo 6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A batalha espiritual é real, mas ela não gira em torno de Satanás. O nosso foco deve estar em Deus, na sua autoridade, na sua graça e no seu poder. O versículo de Jó revela uma verdade profunda, até Satanás precisa se apresentar diante do Senhor. Ele não é soberano. Ele não é autônomo. Ele é limitado. E mais importante, ele já foi vencido na cruz. Hoje, vamos aprender a colocar o inimigo em seu devido lugar. Vamos entender que o medo, a obsessão por estratégias demoníacas e a supervalorização do diabo são armadilhas espirituais. Quando você se posiciona em Cristo, revestido da verdade, o inferno treme. Prepare-se para mudar sua perspectiva. Este é o início da sua vitória. Desmistificando o foco excessivo no inimigo. Um dos maiores erros que muitos cristãos cometem na caminhada espiritual é dar mais atenção ao inimigo do que ao Senhor. Há uma obsessão crescente por estudar o diabo, suas estratégias, seus nomes, suas hierarquias, seus territórios. Pessoas gastam horas em livros, vídeos e seminários tentando entender como o reino das trevas opera, mas esquecem de buscar intimidade com Deus. Não estou dizendo que é errado conhecer as estratégias do inimigo. A Bíblia nos alerta para não ignorarmos os seus desígnios, segundo Coríntios capítulo 2 versículo 11. Mas o problema é o desequilíbrio. Quando o foco está mais no diabo do que em Cristo, algo está profundamente errado. O resultado disso é uma fé baseada no medo, uma espiritualidade baseada na defensiva, e uma vida cristã sem alegria. A verdadeira batalha espiritual não começa com o inimigo, começa com o Senhor. Começa com comunhão, com oração, com adoração, com entrega. Começa com o coração rendido, com a mente renovada, com os olhos fixos em Jesus. Quando você está cheio de Deus, o inimigo perde espaço. Quando você está revestido de luz, as trevas não encontram lugar. O diabo quer te distrair. Ele quer que você fique tão ocupado estudando ele que se esqueça de buscar a presença de Deus. Ele quer que você se torne um especialista em demônios, mas um desconhecido da graça. Ele quer que você saiba tudo sobre maldições, mas nada sobre misericórdia. Hoje, Deus está te chamando para mudar o foco. Para tirar os olhos do inimigo e colocá-los no Senhor. Para parar de correr atrás de estratégias de guerra e começar a se fortalecer na comunhão. Porque a maior arma contra o diabo é uma vida cheia de Deus. Não se trata de ignorar o inimigo. Trata-se de colocá-lo em seu devido lugar, abaixo da autoridade de Cristo, e fora do centro da sua atenção. A autoridade de Deus sobre Satanás. Um dos princípios mais libertadores da batalha espiritual é entender que Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Ele não é soberano. Ele não é livre para agir como quiser. Ele é limitado, controlado e subordinado ao Senhor dos Exércitos. No texto de Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12, vemos uma cena impressionante. A Bíblia diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso nos mostra que até o inimigo precisa se apresentar diante de Deus. Ele não está acima. Ele não está fora. Ele está submisso à autoridade divina. E mais, ele não pode tocar em ninguém sem permissão. Quando Deus menciona Jó, Satanás responde: acaso, não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Jó 1 capítulo 10. Satanás reconhece que Deus protege seus filhos. Ele sabe que há uma cerca espiritual, uma barreira de proteção que o impede de agir. E então ele pede autorização. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Jó 1.11. Mas veja que ele não diz eu vou tocar. Ele diz estende a tua mão. Porque ele não pode fazer nada sem que Deus permita. E mesmo quando Deus permite, ele estabelece limites.
Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Jó 1:12. Isso é revelador. Deus permite a prova, mas controla os limites da batalha. Ele nunca permitirá que o inimigo vá além do que você pode suportar. Como está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. 1 Coríntios 10:13. Aplicando isso à nossa vida, o inimigo não age livremente na vida do crente. Ele não invade, não domina, não destrói sem que haja brechas ou permissões específicas. E mesmo assim, Deus continua no controle. Esse princípio traz descanso. Traz segurança. Traz autoridade. Porque quando você entende que Deus é soberano, você para de temer o inimigo e começa a confiar no Senhor. Você para de viver em paranoia espiritual e começa a viver em paz, sabendo que tudo está debaixo da mão de Deus. Portanto, coloque Satanás em seu devido lugar. Ele é real, mas não é supremo. Ele é ativo, mas não é autônomo. Ele é perigoso, mas não é invencível. E acima de tudo, ele já foi vencido na cruz. Aqui compartilho uma história simples, mas profundamente reveladora sobre a forma como muitos cristãos enxergam o diabo. Ele conta que certo homem entrou em um bar e, sem saber, sentou-se em uma cadeira que todos evitavam. O barman, assustado, correu até ele e disse: "Você está louco? Ninguém senta aí. Essa cadeira pertence ao cara cortada." O homem, com calma, respondeu: "Eu não tenho medo do cara cortada. Eu tenho medo é de quem cortou a cara dele." Essa ilustração carrega uma verdade espiritual poderosa. Não devemos temer o diabo, devemos temer a Deus. O cara cortada representa Satanás, e aquele que cortou sua cara é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o vencedor da cruz. Infelizmente, muitos crentes vivem com mais temor do inimigo do que reverência ao Senhor. Falam mais sobre o que o diabo está fazendo do que sobre o que Deus já fez. Mas a palavra é clara: Jesus já venceu o inimigo. Ele o despojou, o expôs e triunfou sobre ele. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. O diabo foi vencido. Ele não tem mais autoridade sobre os filhos de Deus. Ele pode rugir, ameaçar, tentar, mas não pode tocar sem permissão. E mesmo quando tenta, já está derrotado. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Essa verdade precisa ser restaurada no coração da igreja. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do diabo é o início da escravidão espiritual. Quando você teme a Deus, você se posiciona com autoridade. Quando você teme o inimigo, você se paralisa. Portanto, lembre-se, não tema o cara cortada. Tema aquele que o venceu. Tema o Senhor. Confie na vitória da cruz viva como alguém que já venceu, porque em Cristo, você é mais que vencedor. Coloque Satanás em seu devido lugar. Na batalha espiritual, um dos maiores erros que muitos cristãos cometem é supervalorizar o inimigo. Sim, Satanás é real. Ele é ativo. Ele é astuto. Mas ele não é soberano. Ele não é igual a Deus. Ele não é onipotente, onisciente ou onipresente. Ele é uma criatura caída, limitada, derrotada e sujeita à autoridade de Cristo. A Bíblia nos mostra que Jesus já venceu o inimigo. Na cruz, ele despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. Isso significa que o diabo já foi vencido. Ele não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Ele pode tentar, acusar, enganar, mas não pode dominar. A autoridade está com Cristo, e Cristo a entregou à igreja. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10:19. Portanto, é hora de colocar Satanás em seu devido lugar.
Ele não é o centro da nossa fé. Ele não é o foco da nossa adoração. Ele não merece nossa atenção exagerada. O nosso foco deve estar em Deus. A nossa glória deve ser para o Senhor. A nossa confiança deve estar na vitória da cruz. Quando você exalta o inimigo, mesmo sem perceber, você enfraquece sua fé. Mas quando você exalta o Senhor, você se fortalece. Você se reveste. Você se posiciona. Você vence. A palavra nos lembra: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4.4. Essa é a verdade que precisa governar sua mente e seu coração. Satanás está debaixo dos seus pés. Cristo está sobre você. E o Espírito Santo está dentro de você. Não dê glória ao inimigo. Exalte o Senhor. Não tema o ataque. Confie na autoridade. Não se distraia com as trevas. Permaneça na luz. Você foi chamado para vencer. E a vitória já foi conquistada. Coloque Satanás em seu devido lugar. Onde está seu foco? Agora que você recebeu esse ensino, é hora de refletir. Como você tem lidado com o inimigo? Tem enfrentado com fé e autoridade, ou tem vivido com medo e insegurança? Tem se posicionado como filho de Deus ou como alguém acuado pelas circunstâncias? Muitos cristãos, mesmo sem perceber, dão mais atenção às trevas do que à luz. Falam mais sobre o que o diabo está fazendo do que sobre o que Deus já fez. Estão mais preocupados com ataques espirituais do que com a presença do Espírito Santo. Isso revela um foco distorcido. A palavra nos ensina. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Hebreus 12.2. O foco precisa estar em Cristo. Quando você fixa os olhos nele, o medo perde força, a fé se fortalece, e a vitória se manifesta. Mas quando você foca no inimigo, você se torna vulnerável, ansioso e espiritualmente instável. Reflita, onde está seu foco espiritual? Você tem alimentado mais a fé ou o medo? Tem buscado mais revelação ou distração? Tem exaltado mais o poder de Deus ou o poder do inimigo? Lembre-se, você se torna aquilo que contempla. Se você contempla a glória de Deus, será transformado de glória em glória. Mas se você contempla o caos, será consumido por ele. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4.4. Hoje é dia de reposicionar o foco. Tire os olhos do inimigo. Coloque os olhos do Senhor. E viva como quem já venceu. Autoridade e vitória. A batalha espiritual só pode ser vencida quando estamos firmados na verdade da palavra. Esses 3 versículos reforçam nossa posição de autoridade, nossa proteção espiritual, e a vitória já conquistada em Cristo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4.4. Esse versículo nos lembra que o Espírito Santo habita em nós. O poder que está dentro do crente é superior a qualquer força maligna. Não lutamos sozinhos, lutamos com o poder de Deus em nós. E, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Colossenses 2.15. Na cruz, Jesus venceu o reino das trevas. Ele não apenas derrotou Satanás, mas o humilhou publicamente. Isso significa que o inimigo já está vencido, nossa luta é para manter a vitória, não para conquistá-la. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10.19. Jesus nos deu autoridade espiritual, podemos resistir ao inimigo, expulsar demônios, e vencer batalhas porque fomos revestidos por ele. Essa autoridade não vem de nós, mas do nome de Jesus. Esses versículos são armas espirituais. Declare-os com fé. Viva por eles. Vença com eles. Oração guiada de posicionamento. Chegou o momento de ativar, pela fé, tudo o que foi ministrado até aqui. A batalha espiritual não é vencida apenas com conhecimento, ela é vencida com posicionamento espiritual. E esse posicionamento começa com uma oração de fé, de entrega e de autoridade. Declare com convicção: Senhor, eu coloco o inimigo em seu lugar. Eu me posiciono em Cristo.
Eu recebo autoridade. Eu rejeito o medo. Eu sou mais que vencedor. Essa oração é simples, mas poderosa. Quando você diz eu coloco o inimigo em seu lugar, está reconhecendo que Satanás não governa a sua vida. Ele está debaixo dos seus pés, porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Ao declarar eu me posiciono em Cristo, você está afirmando sua identidade. Você não é vítima, você é filho. Você não é escravo do medo, você é herdeiro da promessa. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. E quando você diz eu sou mais que vencedor, está alinhando sua confissão com a verdade da palavra. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Essa ativação é um ato de fé. É um grito de guerra espiritual. É o início de uma nova postura. Agora, levante-se por dentro. Ore com ousadia. Declare com fé. Você é mais que vencedor. Posicionamento em fé. A declaração profética é uma ferramenta espiritual poderosa. Quando você declara com fé, você ativa verdades bíblicas no mundo espiritual. Você não está apenas falando, está se posicionando diante de Deus e contra o inimigo. Declare com autoridade. O diabo não governa minha vida. Jesus é meu Senhor. Eu sou revestido, protegido e vitorioso. Essa frase carrega identidade, proteção e vitória. Ao dizer, o diabo não governa minha vida, você está afirmando que sua vida está debaixo do senhorio de Cristo, e não sob influência das trevas. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Ao declarar Jesus é meu Senhor, você reafirma sua aliança. Você pertence a Ele. E quando Ele governa, o inimigo não tem espaço. O Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Ao dizer, sou revestido, protegido e vitorioso, você ativa a armadura espiritual e a promessa da cruz. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Incentive o público a repetir com fé. Faça com que cada palavra seja uma espada. Declare e vença. Encerramos este primeiro tema com uma verdade clara: Satanás é limitado, mas Deus é soberano. O inimigo não governa sua vida, Cristo reina sobre tudo. Agora, prepare seu coração para o próximo tema: não vivemos em função do inimigo. Vamos aprender a viver com foco no céu, não nas trevas. A base para essa transição está em Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a chave para vencer, estar firme em Deus. Vamos seguir em frente, mais fortes e mais conscientes da nossa autoridade. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos revelou neste primeiro tema. Obrigado porque a tua palavra é viva, poderosa e libertadora. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou a colocar o inimigo em seu devido lugar, debaixo dos nossos pés. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes demos mais atenção às trevas do que à luz. Focamos mais nos ataques do inimigo do que na tua presença. Mas hoje, pela tua graça, nós reposicionamos o nosso coração. Nós declaramos que o diabo não governa a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor, nós te exaltamos. Tu és soberano, tu és rei, tu és vencedor. Nenhuma força do inferno pode resistir ao teu nome. Nenhuma maldição pode prevalecer contra o sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação pode permanecer diante da tua justiça. Hoje, nós oramos com fé. Fortalece-nos no Senhor e na força do teu poder. Reveste-nos com a tua armadura. Renova nossa mente com a tua verdade. Guarda o nosso coração com a tua paz. Firma os nossos pés na tua palavra. E enche as nossas mãos com a espada do Espírito. Senhor, nós rejeitamos o medo.
Rejeitamos a mentira. Rejeitamos toda distração espiritual. Declaramos que somos filhos da luz, chamados para vencer, posicionados para reinar com Cristo. Que toda obsessão com o inimigo caia por terra. Que todo foco distorcido seja corrigido. Que toda paranoia espiritual seja substituída por fé, equilíbrio e autoridade. Nós oramos por discernimento. Que saibamos identificar os ataques, mas que nunca percamos o foco da tua presença. Que sejamos vigilantes, mas nunca ansiosos. Que sejamos firmes, mas sempre dependentes de ti. Senhor, que esta palavra não seja apenas teoria, mas transformação. Que cada vida aqui seja marcada por essa verdade: Satanás é limitado, mas Deus é soberano. Que essa convicção nos acompanhe em cada batalha, em cada decisão, em cada oração. E ao encerrarmos este tema, nós te pedimos, prepara o nosso coração para o que virá. Que o próximo tema nos leve ainda mais fundo na revelação da tua vontade. Que cada etapa deste seminário seja um degrau rumo à maturidade espiritual, à libertação completa e à vitória plena. Nós oramos com fé, com gratidão e com autoridade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.